Olá, pessoal. Eu sou a professora Adalgise e essa é a segunda aula da série de aulas sobre matemática e tecnologias. Nós vamos conversar sobre um conteúdo bastante importante para a resolução de problemas do nosso dia a dia e também muito cobrado em questões de Enem, concursos, vestibulares. Então, para iniciarmos, imagine a seguinte situação: que você tenha sido desafiado a medir a altura de um prédio que possui em média 40 andares. E que para isso você só dispõe de uma fita métrica e os objetos que estão no seu entorno. Então, com os conhecimentos que você possui hoje, você conseguiria realizar este cálculo? Algo semelhante a isso foi proposto a Tales de Mileto cerca de 600 anos antes de Cristo. Em uma de suas viagens para o Egito, Tales foi desafiado a medir a altura da pirâmide de Quéops, que é uma das mais altas do mundo. Então, o que Tales observou? Que o Sol, devido à sua grande distância ao planeta Terra, os raios solares eles entram na superfície como retas paralelas. Isso faz com que os ângulos formados entre os objetos e os raios solares sejam iguais. Ele também observou que ao colocar uma vareta no chão na mesma posição que a pirâmide, a sombra da vareta e a sombra da pirâmide elas cresciam ou diminuíam proporcionalmente. Ele também observou que os triângulos formados entre as sombras, a altura e os raios solares, eles eram semelhantes. Com isso, Tales formalizou as seguintes proporções: a altura da pirâmide está para a altura da vareta, assim como a sombra da pirâmide está para a sombra da vareta. Então, com uma regra de 3 simples, ele conseguiu solucionar o problema da altura da pirâmide. Ele esperou o exato momento em que a sombra da pirâmide tivesse igual à altura. Nesse momento, ele mediu aqui a sombra da pirâmide até o topo da sua altura. Então, vamos ver um pouco mais a fundo sobre a semelhança de triângulos, utilizando para isso o GeoGebra. Então, quando dois triângulos são semelhantes? Eles são semelhantes quando eles possuem os 3 ângulos correspondentes iguais, ou seja, o ângulo C' é igual ao ângulo C, o ângulo A é igual ao A', e o B igual ao B'. E os lados homólogos, ou seja, os lados que estão na mesma posição, eles são proporcionais. Aqui no caso eu estou utilizando a razão K igual a 0,5. Significa dizer que cada lado desse triângulo menor, ele vai ser metade do lado do triângulo maior. Tenho 3,46, aqui eu vou ter 1,73. Esse lado de baixo, 3,03 e aqui 1,52. Isso, independente da forma do nosso triângulo, ele sempre vai estar obedecendo essa razão aqui. Essa razão, ela pode ser menor ou maior. Então, é como se fosse uma ampliação ou redução do triângulo, tá? Então, vamos ver como funciona aqui o perímetro e a área. O perímetro do maior é 9,74 e o do menor 4,87. Então, o que a gente percebe é que no perímetro ele segue a mesma razão, tá? Agora, vamos ver em relação à área. 4,49 do maior e do menor 1,12. Então, o que a gente observa é que a área do menor vai ser a razão ao quadrado multiplicada pela área do maior. Então, como eu faço para descobrir a razão? Eu divido os lados que são homólogos, ou seja, estão na mesma posição, eu faço a divisão entre eles e obtenho a razão. Então, eu elevo ao quadrado e posso calcular a área de um e multiplicar para chegar na área do outro, tá? Um detalhe, essas questões que caem em concurso, em vestibulares, nas provas, dificilmente elas vão aparecer de modo explícito. Para isso, nós temos 3 casos que, com menos informações, a gente consegue saber se 2 triângulos são semelhantes ou não, tá?
Esses três casos são, o primeiro é lado, 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 que eu não tenho os três ângulos, mas eu tenho que os três lados são proporcionais. Como os lados são proporcionais, eu já posso deduzir que os ângulos também são iguais, já que é apenas uma ampliação do triângulo. Então, eu posso fazer as proporções. AB está para a linha B', AC está para a linha C' e assim sucessivamente. Nós temos o segundo caso, que é o lado, ângulo, lado. Eu tenho apenas dois lados proporcionais e o ângulo entre eles é congruente, ou seja, é igual. Então, quando eu tenho isso, eu sei que esse lado aqui, ó, ele vai ser, a abertura dele vai estar de acordo com esse ângulo. Como o ângulo é igual, então ele vai seguir a mesma proporção. Eu posso deduzir que os três lados também são iguais e os ângulos também são iguais. E o último caso, e um dos mais importantes, que é muito cobrado em questões de concurso, é o caso ângulo-ângulo. Em que eu só tenho dois ângulos iguais. Não possuo nenhuma das medidas dos lados, mas eu possuo dois ângulos iguais. Então, eu posso deduzir que o terceiro também vai ser igual, já que a soma tem que dar 180. Então, com esses três casos, eu consigo resolver facilmente problemas de triângulos semelhantes com uma simples análise. Agora, vamos ver como a gente constrói esses triângulos. Para isso, a gente vai estar utilizando um programa chamado de RoboCompass. E a gente vai utilizar um critério de homotetia, que é uma forma simples de construir figuras semelhantes, dado uma razão K. No caso aqui desse exemplo, a gente vai utilizar a razão K igual a 2. Então, primeiro, eu vou traçar um triângulo, que pode ser um triângulo qualquer ou dado na questão. Em seguida, eu coloco um ponto P fora desse triângulo. E agora eu vou ligar os segmentos AP, CP e BP, formando aqui as retas A, B e C. Com o compasso, eu vou medir essa distância de PA e vou marcar apenas uma vez aqui nessa reta A, já que eu estou utilizando razão 2. Se fosse razão 3, eu colocaria aqui 3 vezes, né? Colocaria mais para frente. Agora, vamos traçar a reta paralela AB, passando pelo ponto A1. Vou marcar aqui o ponto de interseção B1. E vou traçar agora a reta paralela ABC e marcar o ponto de interseção C1. Agora é só fechar o nosso triângulo, ligando A1 ao C1. Então, dessa forma, eu consegui construir um triângulo semelhante, mas eu poderia ter construído aqui, ó, com qualquer razão, ele sempre vai seguir essas linhas, né, feitas através desse ângulo, a partir de P. Agora vamos ver alguns exemplos para a gente ver como funciona na prática as semelhanças de triângulos. Nesse exemplo 1 diz o seguinte: em uma noite de lua cheia, Paulo e Renata realizaram a seguinte experiência. Paulo fechou um dos olhos e Renata segurou uma moeda de 2,5 centímetros de diâmetro entre a lua e o olho aberto de Paulo, de modo que o jovem visse a moeda coincidindo com a imagem do disco lunar. Depois mediram a distância entre a moeda e o olho aberto de Paulo, obtendo 290 centímetros. Sabendo que a distância da Terra à Lua é de aproximadamente 4 vezes 10 elevado a 5 km, os jovens estimaram a medida do diâmetro da Lua. Com esses dados, que medida em quilômetros se obtém para o diâmetro da Lua? Então, pessoal, o X da questão aqui é conseguir posicionar o disco lunar, o disco da moeda, sobre o disco lunar. É só conseguir colocar nesse ângulo da visão, né? Independente aqui de onde esteja a pessoa, ele conseguindo posicionar uma distância em que ele consiga ver um sobre o outro, eu vou poder pegar o raio da moeda para a distância em que eu consigo ver, o raio da Lua e essa distância da Terra à Lua e fazer uma semelhança de triângulos. Vamos ver aqui como ficaria a resolução dessa questão.
Então, os dados que a questão me deu. Eu tenho que a distância da Terra até a Lua é de 4 vezes 10 elevado a 5 quilômetros. A distância entre a pessoa e o raio da moeda, e a moeda é 290 centímetros. O diâmetro da moeda é de 2,5 e eu quero descobrir o diâmetro da Lua. Observe um detalhe. Aqui nós temos medida em centímetros e em quilômetros e a questão nos pede o resultado em quilômetros. Portanto, a gente tem que transformar os 290 centímetros em quilômetros e também o diâmetro da moeda. Então, vamos lá. O diâmetro da moeda é 2,5. Eu preciso só do raio, já que eu vou trabalhar com triângulos, eu vou precisar só dessa metade. Então, o raio vai ser 1,25, que é metade. Para transformar em quilômetros, é só eu dividir por 100 mil, já que 1 metro possui 100 centímetros e 1 quilômetro possui 1000 metros. Então, 100 vezes 1000, 100 mil. Fazendo essa divisão, eu vou obter um resultado de 1,25 vezes 10 elevado a menos 5 quilômetros. Já a distância entre a moeda e o olho aberto de Paulo é 290. Dividindo por 100 mil, eu vou obter 2,9 vezes 10 elevado a menos 3 quilômetros. Então, agora eu vou passar essas medidas aqui para a solução do problema. Trazendo aqui os triângulos, eu observo que são 2 triângulos retângulos, já que a distância aqui é uma reta perpendicular, essas 2 distâncias. E eu tenho também que... Pronto, como é a distância, eu tenho certeza que são retas perpendiculares. Então, eu tenho que o triângulo ADE e o ABC, ele vai ter já aqui um ângulo correspondente, né, igual. E tem o ângulo A, que é comum aos 2 triângulos. Portanto, pelo caso ângulo, ângulo, eu sei que o triângulo ADE e ABC são semelhantes. Então, eu posso fazer que o comprimento aqui do Paulo até a moeda, que é o AD, vai estar para o comprimento da Terra até a Lua, que é o AB, e o DE, que é o raio da moeda, vai estar para o BC, que é o raio da Lua. Então, quem é o comprimento aqui AD? É 2,9 vezes 10 elevado a menos 3. Quem é aqui o comprimento da Terra, a Lua? 4 vezes 10 elevado a 5. Aqui é o raio da moeda, que é o DE, e aqui é o raio da Lua, que eu não sei quanto é, então eu vou colocar R. Fazendo aqui a multiplicação cruzada, vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Eu vou ter que R vezes 2,9 vezes 10 elevado a menos 3R vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a 5 vezes 1,25 vezes 10 elevado a menos 5. Observe que 10 elevado a menos 5 é 1 sobre 10 elevado a 5. Né? Então, vai ser uma divisão aqui que vai dar 1. Ele vai sumir. 4 vezes 1,25, eu vou ficar com a resposta 5. Então, trazendo aqui o R, fazendo a divisão de 5 por 2,9 vezes 10 elevado a menos 3, eu vou obter essa resposta de 1,72 vezes 10 elevado a menos 2. Mas aí eu quero o diâmetro. Então, para o diâmetro, eu vou calcular 2 vezes o raio. Então, 2 vezes 1,72 vezes 10 elevado a 3, eu vou obter que o diâmetro da Lua é 3,44 vezes 10 elevado a 3 quilômetros. Vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho o seguinte problema. Um terreno triangular possui 8 metros de comprimento por 6 metros de largura, que ele já está me dizendo que é a altura, e eu já sei que vai ser um triângulo retângulo, conforme indicado na figura. O proprietário deseja construir um cercado quadrado, de modo que a sua área seja máxima. Qual é o perímetro desse cercado? Então, vamos ver aqui a nossa figura. Eu sei que o quadrado possui os 4 lados iguais, então já vou colocar aqui o x. O comprimento BC é 8 e a altura é 6. Como é a altura, eu já posso dizer que esse ângulo é 90 graus, então já vou colocar aqui, ó, meu ângulozinho de 90 graus. O que mais? Esse ângulo aqui, D, ADE,
ele está na mesma posição que está sobre essa reta AB, e aqui também é reto, né? Então, eu posso dizer que ele também é 90 graus. Ele também vai ser retângulo. O que mais que eu tenho? Eu tenho que o ângulo A é comum aos dois triângulos, ao ADE e o ABC. Então, agora, pelo caso ângulo-ângulo, eu tenho dois ângulos aqui correspondentes iguais e tenho um ângulo em comum. Portanto, eles são semelhantes. Eu já posso agora resolver meu problema fazendo as proporções. Eu posso dizer que essa altura vai estar para a altura do triângulo, assim como a base vai estar para essa base maior do triângulo. Mas quem é essa altura? Eu sei que ao todo é 6 e esse pedaço aqui é x. Então, AD vai ser 6 menos x. Então, vamos resolver aqui. Trazendo aqui a nossa solução. Eu tenho que a base do triângulo é x, vai estar para a base do maior, que é 8. Então, a altura 6 menos x vai estar para a altura do maior, que é 6. Então, utilizando aqui a regra de 3, 6 vezes x é 6x, 6 vezes 8, 48, menos 8 vezes menos x, menos 8x. Trazendo para cá, 6x mais 8x dá 14x, igual a 48. Deixando o x dividindo 48 por 14, não dá exato, então a gente vai simplificar por 2. 48 por 2 é 24, 14 por 2, 7. Nós encontramos o lado do quadrado, mas ele quer o perímetro. Então, o perímetro é 4 vezes o lado, já que todos são iguais. Então, 4 vezes 24 sobre 7, nós vamos obter 96 sobre 7 metros. Esse é o perímetro do cercado. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção.